Em Mateus capítulo 7, Jesus disse: não julgueis. Este é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, principalmente por aqueles que gostam de viver em pecado e defender bandido de estimação. Pessoal, curta, comente, se inscreva, senão vocês serão julgados. Bora para o vídeo. Jesus, ele está proibindo aqui neste versículo toda forma de julgamento em relação ao próximo. Jamais devemos emitir opinião desfavorável contra alguém. Definitivamente não é isso que Jesus está dizendo. No próprio contexto em que essa fala está inserida, na passagem que Jesus fala sobre o não julgueis, ele diz que nós não devemos dar aos cães o que é santo e nem lançar pérolas aos porcos. E no verso 15, ele disse para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Ora, como que eu vou fazer isso se eu não julgar quem é cão e quem não é? Jesus expressou publicamente sua opinião sobre os fariseus e sobre os escribas. Ele os repreendeu e, assim, das maneiras mais pesadas possíveis. Raça de víbora, caixão fedido, enfim, e por aí vai, né? A igreja de Éfeso, ela foi elogiada porque ela julgou e resistiu os falsos apóstolos de seus dias. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Paulo, em 1 Coríntios 2,15, disse assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, está muito claro em toda a Escritura que há um tipo de julgamento que é lícito e necessário. O que Jesus está proibindo aqui é o espírito excessivamente crítico, aquela pessoa que julga tudo sem nenhuma base. Por exemplo, Jesus disse: não julgue pela aparência. Você vê uma pessoa próspera, e aí você nem sabe da vida da pessoa, e diz de bate-pronto: esse aí deve ser ladrão, parece um ladrão. Julgamento precipitado, sem amor, que na realidade é apenas oportunidade para dar vazão a um coração invejoso e maligno. É contra isso que Jesus está combatendo. Ora, assim como Satanás tentou distorcer a Escritura para tentar enganar a Jesus Cristo, muitos cristãos, ou falsos cristãos, também distorcem este texto não julgueis para proteger bandidos e também a si mesmos. Um pastor que ensina heresias e ele leva os seus ouvintes para o inferno. Lembra o que Jesus disse sobre os falsos líderes religiosos? São cegos guiando cegos. Ambos vão cair no barranco, ou seja, eles estão conduzindo pessoas para o buraco. O profeta Isaías, inspirado por Deus, disse: porque os guias deste povo são enganadores e os que são dirigidos por eles são devorados. Por isso Jesus expressou publicamente o seu repúdio em relação aos falsos mestres de seus dias, pois eles literalmente matam. Mas basta expormos os falsos líderes para que um defensor de bandido surja usando de maneira canalha o não julgueis. Esses defensores de bandido, eles parecem muito amorosos, eles vestem a roupa da piedade, da misericórdia, para dizer que não devemos expor os canalhas, pois isso seria falta de amor. Olha, vocês que usam este texto para proteger os seus bandidos preferidos, vocês são enviados do diabo para proteger homens que estão destruindo a vida de milhares de pessoas. Quem protege o lobo sacrifica a ovelha. Eu vou lhe dar um exemplo do que eles querem que eu faça, que nós façamos. Há um homem que tem seduzido muitas mulheres na vizinhança. Ele é carinhoso e sedutor. Depois de muita lábia, ele acaba se aproveitando dessas mulheres e as rouba e as destrói. Se eu sei que ele é um canalha e eu fico em silêncio, que tipo de pessoa eu seria? Um canalha da pior espécie, que por medinho fica quieto e acaba sendo cúmplice desse homem que vai abusar de muitas outras mulheres. Mas é exatamente isso que os crentes não julgueis querem que a gente faça. Fique em silêncio enquanto falsos pastores e falsos crentes, ou os influencers, levam pessoas para o inferno em que eles mesmos vão estar. Então, por exemplo, eu fiz este vídeo aqui, ó, o que está acontecendo com os crentes. E aí eu acabei citando esses dois influencers aqui, que se declaram cristãos. Eu não tenho nada contra a pessoa deles. E sabe, antes de fazer esse vídeo ou qualquer outro, eu sempre penso: meu Deus, tem um ser humano ali. Ok, tem um ser humano aqui, Priscila Alcântara e o Yudi, mas também tem outros seres humanos que, por conta do comportamento deles, estão indo num caminho que, na minha opinião, é totalmente errado. E o que eles fizeram foi algo de maneira pública, eles ensinam de maneira pública, eles falam as suas coisas publicamente. Portanto, é necessário que eu também me posicione publicamente. Na minha opinião, isso é amor. Agora, o interessante em relação a toda a turminha do não julgueis é o seguinte: pastor ladrão, não julgueis.
Cantora que anda seminua e influencia os seus filhos a fazerem o mesmo. Não julgueis. E o pastor que expõe tudo isso e prega a verdade para libertar as pessoas desses lobos. Em relação ao pecado de falar a verdade, esse pode julgar, criticar e quem sabe a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é matar todos esses caras aí. Pensam o povo do não julgueis. Essa é a vida do não julgueis, é impossível e seria uma tremenda estupidez sem tamanho. Quer ver? Se um pedófilo, ele aparecer querendo cuidar dos seus filhos, não julgueis, deixe. Quando um homem surgir querendo vender gato por lebre, não julgueis, compre. E mais, não fale para ninguém, não fica julgando o cara. Deixe que ele continue enganando muitas outras pessoas. O amor é isto, não julgue enquanto ele arranca o único dinheirinho suado daquele pai de família. Não julgue, não condene essas pessoas, continuem permitindo que elas roubem o leite das crianças. Isso sim é amor. Vai nessa, vai. Mas sabe, este versículo, não julgueis, ele também é mal interpretado para proibir, coibir aqueles que pregam o genuíno evangelho. Quer ver? Vou dar um exemplo. Gays vão para o inferno? E aí o pastor modernete responde, quem é você para julgar? Veja bem, não é lindo isso? Não, não é. Isso só faz com que o pecador se sinta bem em relação ao seu pecado e continue tranquilamente em seu caminho, direto à condenação eterna. Quem é você para julgar, dizem eles? Eu? Ninguém. Mas Deus, em sua palavra, já julgou. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e impureza aqui é todo tipo de pecado sexual, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, esses não julgueis são os mentirosos, eles mentem. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Além de estabelecer o julgamento, Deus deu a nós, a igreja, a incumbência de avisar essas pessoas de que elas estão em pecado e que se elas continuarem assim, elas serão condenadas por toda a eternidade. Quem sou eu para julgar? Ninguém. Mas Deus, em sua palavra, já proferiu o julgamento. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu, pregador, pastor e cristão, não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Todos os crentes, todos os pastores, não julgueis. Eles têm o sangue de pecadores em suas mãos, porque eles não advertiram esses homens. Lá, na fila do inferno, esses homens vão perguntar a você, não julgueis. Por que você não me disse que eu estava perdido? Quem sou eu para julgar? Eu retruco. Quem é você para não chamar de pecado o que a Bíblia claramente diz que é pecado? Quem é você para desobedecer a Deus em nome do desejo de agradar o mundo? Quando os judeus que viviam em pecado se aproximavam de João Batista, o que o profeta João Batista fazia? Quem sou eu para julgar? Não. Ele analisou a vida daqueles homens e concluiu que eles possuíam uma falsa fé e que isso estava levando-os para a condenação. Por isso, João Batista os advertiu, dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E eu concluo assim, se há várias passagens bíblicas falando que o cristão julga que há um tipo de julgamento que é necessário, por que você continua distorcendo o não julgueis de Jesus? A resposta é muito simples. Ou você é muito ignorante, ou você é um baita de um canalha.